Fala galera, beleza? Ótima tarde a todos que estão chegando. Vamos continuando com a nossa maratona de conhecer o dia a dia, a rotina das residências. Então a gente teve há alguns dias atrás a live com o Gabriel, que é residente da UEPA lá no Pará, e hoje a gente vai conversar com um residente conhecido talvez por vários de vocês, já um cara. Inclusive, esse cara talvez tem que ter um quadro fixo com ele aqui no Bucoprov. Ele realmente já fiz vários conteúdos com ele, é um profissional excelente e é residente da USP. Então a gente teve há pouco aí a prova da FUVEST. Então todos vocês que fizeram essa prova ou irão fazer nos próximos anos, utilizem esse ambiente da melhor forma. Ele de fato é para vocês. Ali chegou o El também, que sei que fez FUVEST. Perguntem tudo, isso aqui é especialmente para vocês, como que é a rotina, quantas cirurgias faz, enfim, como que estudou, como que se preparou, é tudo pensado da melhor forma para tirar todas as dúvidas que vocês têm de, bom, será que vale a pena eu ir para a USP, ou será que vale mais eu ir para o Mário Gatti ou para qualquer outra? Então, essa maratona aí que faremos é pensada carinhosamente para vocês. Deixa eu aceitar o Rafa aqui, vamos ver. Rafael Valente. Enquanto isso, eu vou tomar um golinho de café. Acho que foi aí, Rafael, não. Bom, vou tentar de novo aqui, que eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Pera aí. Aí. E aí, João, tudo Fala, certo? Rafa. Beleza? Como é que tá? Deixa eu aumentar o voluminho aqui. Tu tá me ouvindo bem? De Tô boas? te ouvindo. Dá pra me ouvir bem também? Show, 100%, cara. Muito bom, muito bom. E, cara, como eu tava falando aí, em breve tem que fazer um quadro fixo teu aí no Bucoprov conosco. E eu já fiz uma entrevista bem maneira contigo, para quem quiser ver. Tá bem atrás no meu feed ali, foi basicamente início do ano, eu acho. Do Rafa contando a rotina dele, etc., como que ele estudou. Mas agora a gente vai aprofundar principalmente em como está sendo essa vida de R1, que é o residente de primeiro ano, beleza, pessoal? Então, por favor, mandem perguntas para o Rafa, todo mundo que estiver a fim de fazer a prova da USP, que esse momento é para isso. Mas vou deixar aí, Rafa, tu fazer uma introdução, se apresentar aí, para eu não ser tão Faustão aí, não ficar... Porque sabe que eu gosto de falar, sei que tu gosta também. Então, manda bala aí para a galera que não Isso te aí. conhece. Uma parte da galera aí já me conhece, né, João? A gente acaba trabalhando junto aí nos conteúdos do BA. É uma coisa da qual eu me orgulho bastante, porque eu me sinto muito feliz transmitindo o pouco do conhecimento que eu tenho. Então, ainda que já me conheçam, galera, se me conhece, se não me conhece, se tiver dúvidas, vão mandando. Eu vou me apresentar, meu nome é Rafael Jorge Valente, eu sou residente, sou R1 no serviço de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. E aqui eu já deixo um disclaimer do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Por quê? Quando a gente fala de USP, a gente tem que entender que existem alguns serviços, né? Então a gente presta aquela prova da FUVEST, e para essa prova, você pode aplicar a nota em algum lugar, dentre os vários que existem, né? Então, na realidade, quando você faz a sua inscrição, já é para um lugar específico. Não é que você vai pegar a sua nota e ver em qual se encaixa, não é isso, né? Eu acho sempre muito importante deixar isso aqui, porque existe a questão de concorrência, existe a questão da diferença dos serviços, né? Então, quando o pessoal fala assim, eu quero fazer no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, é um serviço que já é um pouco mais concorrido, é o mais concorrido dentre todos da USP. Quando falar, eu quero fazer no hospital universitário, já muda um pouquinho também, é um pouco menos concorrido, o padrão de serviço é diferente, então existe essa questão, tá? João, tem alguma coisa que tu quer que eu chegue já falando aqui de cara pra gente explicar sobre a residência, algo do tipo? Não, cara, se tu quiser ficar à vontade para contar, senão eu também tenho algumas. Eu também não, sabe como é meu estilo, assim, eu não faço script nem nada, eu gosto de vir aqui e deixar a conversa fluir. E assim, uma das principais dúvidas do pessoal que vai fazer a prova, ela já começa por aí. Eu não sei se tu saberia dizer em detalhes, ou pelo menos por cima, qual que é a principal diferença dos serviços, de todos esses campos, digamos assim, que a USP oferece. Claro que a gente sabe que a tua rotina, tu tem um maior conhecimento ali, talvez tu não tenha tanto contato com outros serviços da USP ali, da FUVEST, mas tu tem uma ideia para aquele cara que vai se inscrever na prova e pensa, bom, será que eu vou para o hospital de clínicas, ou eu vou para o universitário, ou eu vou para qual? Qual que eu posso ser mais bem servido ali perante aquilo que eu espero, né? Porque depende muito do perfil do candidato. Tu conseguiria passar essa noção aí para a galera?
João, assim, de fato, esse contato com os outros lugares a gente não tem, tá? Uhum, A gente não roda no HU, a gente não roda em Ribeirão Preto. A gente, assim, eu conheço um ou outro desses serviços, porque são pessoas que eram do BA também e uhum, que acabaram passando lá. Inclusive, no ano passado, acho que de 8 vagas, 6 foram do BA, né? Foi bastante gente que acabou indo para a USP. E tanto que um dos meus R iguais também era do BA, ele fez parte junto comigo. E aí o que, que acontece? O que eu sei é que o HC, quando eu falo HC, galera, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, ele é o mais concorrido que tem, e ele também tem um serviço um pouquinho diferente, que talvez seja o ponto mais importante de ser tratado aqui, que a gente vai tratar daqui a pouco. Eu sei que no HU eles têm algumas questões em relação à dificuldade de operar, porque não é um lugar onde acaba chegando tanta coisa. É, alguns dos nossos preceptores também são preceptores lá, então acaba que a formação dentro das formas de lidar com os traumas, a forma de abordar cirurgicamente, são muito parecidas, tá? Esse é um ponto a se discutir. E os dois são em São Paulo. Agora, Ribeirão Preto, Bauru, eu já não saberia falar, seria errado eu começar a comentar aqui, porque eu de fato não sei, tá? perfeito. Agora, pensando em uma das coisas assim que eu acho que é legal a gente pontuar é primeiro em questão da prova para a gente entrar na USP, tá? Boa, boa. Por quê? É uma prova que ela é diferente. Quando a gente fala de prova de residência, a gente geralmente pensa, não, vamos lá fazer uma prova onde vai ter SUS e cirurgia e fechou, é isso. A prova da USP ela já é diferente. Quando você vai prestar a prova, você vai ter a parte de discursivas, né, e as objetivas. Então, quando você faz as questões objetivas, você acaba se deparando com questões de odonto geral. Não vai ser uma prova que vai cair só cirurgia. Tem questão de cirurgia também? Tem. Mas tem questão de endo, tem questão de prótese, tem questão de pério, tem questão de dentística, tem bastante SUS também, tem bastante bioética. Então, assim, é uma prova que ela é um pouco mais cansativa. Eu já ouvi gente falando que, assim, se você quer passar na USP, você tem que estudar para a USP. Eu não vejo isso como uma verdade, tá? Mas eu também não posso negar que antes da prova da USP, o meu preparo foi quase que 100% focado nela, ali um mês antes, talvez. Fiz todas as provas anteriores, sabe? Corrigi minuciosamente, coisas do tipo. Mas o que me faz pensar que acerca dessa prova é uma situação onde as pessoas que são muito boas de odonto geral, ou seja, aquelas que às vezes nem necessariamente estudam muito por fora, mas que na faculdade não escolhiam apenas cirurgia, tem uma certa vantagem dentro disso. Eu, particularmente, me considerava um bom aluno de faculdade em questão de fazer a minha parte em tudo. Embora eu sempre tenha tido um pezinho a mais ali na cirurgia. Mas quando eu tinha que estudar prótese, eu estudava. Quando eu tinha que estudar dentística, eu estudava. Acho que isso me deu algum auxílio, sim, tá? Agora, a P2 já é apenas buco. É só cirurgia, né? Então, por exemplo, no meu ano foi questão de infecções odontogênicas. Desse ano foi questão de trauma, né? A gente teve lá um trauma de côndilo e tal. Então, eu até diria que a peneira mesmo geral começa na prova objetiva, mas a peneira de quem realmente está prestando a prova super a sério ali é nessa parte das dissertativas. Porque quando você faz a parte das objetivas, você tem que acertar um mínimo para ter a dissertativa corrigida. Uhum. Quando a tua dissertativa é corrigida, aí é que está ditado mesmo. Pô, você foi muito bem nas dissertativas, muito provavelmente a sua chance de entrar vai ser maior. Acaba que a galera fica muito apegada também, certamente, João, tu vai concordar comigo nisso, pô, qual que foi a nota de corte do ano passado? Eu tenho que saber para saber se a minha vai entrar. Galera, fica aqui uma dica para vocês. A nota de corte do ano passado, às vezes ela não reflete em nada com a nota de corte desse ano. O nível da prova pode ser diferente, o nível dos candidatos pode ser diferente, né? Então, acho que vale mais a pena a gente se apegar no conteúdo que a gente conhece, no nosso estudo, do que de fato ficar se apegando na nota de corte. É diferente, Essa é a por exemplo, de uma pergunta prova que do eu Enares. mais recebo. Agora, nesse momento, assim, o meu direct só tem isso. Acertei tantas. Agora a gente vai entrar, acertei tantas. Será que eu consigo? Não tem como a gente. Não tem como que o Rafa falou. A prova muda de um ano para o outro, né? Então, às vezes a média vai subir, às vezes vai descer. E às vezes as pessoas que estão fazendo a prova lá são diferentes, às vezes estão mais preparadas, às vezes menos. Isso faz essa oscilação. Mas segue o baile aí, Rafa. Não, e existe muito isso, né? Acaba que quando a gente fala, por exemplo, do Enário, João, existe uma situação. O cara ele tem que pegar a nota dele para colocar em algum serviço.
Então, dentro disso, dá até para ele ficar com essa preocupação. Pô, será que minha nota vai dar? Não vai? Na prova da USP, não adianta. Você fez a prova, a tua nota vai ser aquela, independente de qualquer coisa. Independente da nota de corte do ano passado, a sua nota vai ser essa. Não vai mudar em nada para ti, entende? Quando eu fiz a prova, eu me preocupei muito com isso. E aí eu perguntei pra galera que... Eu tinha feito estágio na USP, né? Eu perguntei pra galera tal, e eu vi que as notas deles eram maiores. Eu falei, putz, eu não vou entrar. Só que na realidade eu entrei, e a minha nota em relação à nota dos meus R iguais, elas são muito parecidas, muito, muito próximas, sabe? São ali centésimos que mudam de nota. Então, acaba que é uma dica que eu dou pra vocês, porque senão vocês vão se estressar à toa. Vocês vão perder cabelo à toa em casa. E não é isso que vocês devem fazer nesses momentos das provas. Vocês têm que estar mais tranquilos, tá? Então, assim, passou pelas objetivas, vai para as dissertativas, que são só book, e depois a análise curricular, que não é muito complicada da USP, não. É uma tabelinha pequena, tem que bater com aquelas coisas lá. Quando se fala do serviço... João, prepara o corte aqui, hein? Aqui vai virar o corte dos Reels depois. Anotado, o serviço do Hospital né? das Clínicas, o serviço para o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina em residência de cirurgia acaba sendo um pouco diferente. Por quê? Quando a gente pensa numa residência, a gente pensa que o R1 ele vai chegar, ele vai ser o cara responsável por siso, ele vai ser responsável por fazer sutura dos FCCs menores, ele vai ser responsável por redução de fratura nasal, tamponamento, esse tipo de coisa aí que é um pouco mais básica dentro da cirurgia. Acaba que na USP isso é um pouco diferente. Por quê? Lá não existe residência só de buco. Existe residência de odonto hospitalar focada em pacientes com necessidades especiais, dor orofacial e disfunção temporomandibular. Existe também de cuidados paliativos. Existem, assim, algumas residências, né? Então, assim, não somos os únicos dentistas dentro do hospital. Isso já é uma coisa que muda bastante a dinâmica do serviço, tá? Primeiro ponto. Segundo, o primeiro ano do residente de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, bem como dos outros residentes das outras especialidades da odonto, são em modelo de rodízio. Ou seja, a gente não chega direto na buco, tá? A gente vai chegar e, geralmente, por exemplo, o meu primeiro rodízio foi no Instituto de Psiquiatria. Você me pergunta, o que tem a ver psiquiatria com cirurgia? Nada. E, de fato, não tem muito a ver. A gente não chega operando muito, isso já é uma coisa que a gente tem que ter em mente. A gente não vai chegar operando horrores, fazendo terceiro molar, fazendo um monte de coisa assim, porque essa não é a realidade. A gente tem algum contato com a buco nesse primeiro ano? Tem sim, a gente tem os plantões do pronto-socorro. Então, se a gente tá ali no dia que é o nosso plantão, chegou algum trauma que tem um FCC, por exemplo, a gente junto com a R2 aí, a gente vai suturar. Se chegou o trauma, a gente precisa passar barra, a gente vai passar. Precisa ir pro centro cirúrgico, a gente vai também, entende? Então, assim, o contato com a buco ele não é cortado, isso que é uma coisa importante de entender. A gente vai fazer bastante restauração, a gente vai fazer bastante raspagem, a gente vai fazer no Incor, a gente até faz uma angle ou outra também, tá? E, enfim, quais que são os rodízios pelos quais a gente passa? IPQ, Instituto de Psiquiatria, depois Instituto Central, que é, assim, um geral, tem um misto de várias coisas ali, mas geralmente são os pacientes pré-transplante, pós-transplante, sistemicamente comprometidos, síndromes raríssimas, raríssimas, que você nunca ouviu falar na vida. Teve um caso até, João, que eu fui atender uma criancinha lá, ela tinha osteogênese imperfeita, tipo XX. Aí eu falei, essa aí eu nunca estudei sobre, né? Osteogênese imperfeita, tipo XX. E era uma osteogênese imperfeita, assim, de fato, muito, muito diferente, a ponto de que os dentes eles ficavam moles porque o osso ali não era compacto o suficiente e tal. E eu fui pesquisar depois e você não acha. Aí a mãe falou, não, esse aí é o 11º caso do mundo. Aí você fala, caraca, é muito doido, sabe? Então aí as equipes médicas começam a entrar com alguns tratamentos e a odonto precisa se adaptar a esses pacientes. Então qual que seria a maior vantagem do R1 da USP, dentro do serviço do Hospital das Clínicas? Seria você ter mais esse conhecimento acerca de pacientes comprometidos, de pacientes que exigem necessidades especiais. Agora, por exemplo, eu estou no INCOR. No INCOR a gente tem aulas de anatomia do coração e anatomia mesmo, com a equipe médica, a gente disseca, a gente não, eles dissecam o coração enquanto a gente vai vendo todas as estruturas, aulas de patologias, de cardiopatias congênitas e coisas afins. E isso é importante para quê? Para a gente entender onde que a gente vai aplicar, por exemplo, uma profilaxia antibiótica no paciente de uma forma efetiva. Porque dentro do contexto que a gente mais conhece dentro da buco, a gente vai pegar as diretrizes da American Heart Association e vai ver, bom, para isso aqui se enquadra. Só que a gente tem que lembrar que a nossa população brasileira ela é diferente do que a população americana, do que a população europeia. Então, por exemplo, dentro do INCOR,
a gente segue as diretrizes de valvopatias, a gente segue também a aplicação da profilaxia antibiótica para pacientes com marca-passo, que hoje em dia não são mais uma recomendação segundo a ARRA, mas porque a nossa população é diferente. E lá a gente já viu caso de endocardite em paciente com marca-passo, entende? Então isso traz alguns insights diferentes. Logo, eu já digo aqui, não é o ano que você opera muito, em algum ponto, porque você opera muito oral menor, pouco ciso, mas opera bastante segundo, molar, bastante pré. E tem uns dentes lá que a gente apanha de verdade, cara. Assim, a gente aprende muito tanto fazer, a gente faz muita cirurgia de dentes menos complicados. Só que às vezes pega um complicado ou outro ali no meio que você apanha mesmo, sabe? E você aprende muito com isso também. Então, assim, é um ano que o conhecimento ele é acumulado dentro dessas questões, sabe? É um ano bem diferente. Só que no terceiro mês do primeiro ano, nos 3 últimos meses do primeiro ano, aí a gente já chega efetivamente na BUCO. Eu tô para chegar agora. Vou chegar mesmo no ambulatório da BUCO, ter todas as aulas da BUCO, fazer os trabalhos da BUCO, esse tipo de coisa, tá? Mas a gente está sempre em contato, isso é uma coisa que nunca falta. Essa é uma preocupação que algumas pessoas têm. Pô, eu não quero ficar 9 meses longe da BUCO. Você não vai ficar longe da BUCO, mas você tem que entender que o modelo de residência é mesmo diferente, né? Pô, diferente, né? Bem diferente. No E, momento, Rafa, só pra eu recapitular, então, só me diz, tu tá dando retorno aí alguma coisa quando eu falo, ou quando tu fala, tu notou alguma coisa, cara, né? eu acho que é quando a gente tá falando junto só. É. Ah, tá, qualquer coisa só, eu até tirei aqui quando eu tava vendo quando o celular fica em cima de alguma coisa e a outra pessoa fala, o alto-falante dá retorno, tá ligado? Daí eu tiro da mão, boto na mão aqui que fica melhor. Qualquer coisa, se tiver ruim aí, é uma dica que eu peguei aqui na última live que eu fiz. Eu tava dando retorno pra caramba e não sabia por quê. Mas, então, pra eu entender, no R1, Instituto de Psiquiatria, Instituto Geral, que é paciente com diversas comorbidades, transplantados, enfim. Instituto do Coração, e aí no final começa a ir para os ambulatórios mais da Buco, mas nesse meio tempo, o tempo todo tu tá ali, tu tem na tua escala também plantão, né? Não é sobreaviso, é plantão, fica no hospital, na emergência lá também. Isso? Isso, primeiro rodízio, psiquiatria. Tá. Lá o volume de cirurgia é muito pequeno, né? Bem pequeno mesmo, assim. A gente às vezes até fazia uma escalinha, até que fosse para tirar um pré-molar, a gente tinha uma escalinha nossa ali. Só que é aquilo, a gente aprende muito sobre a farmacologia de todos os fármacos aí que tangem a psiquiatria, né? Os antidepressivos, Haloperidol. coisas afins. Isso é uma coisa interessante. A gente atende muito, por exemplo, paciente esquizofrênico. E é engraçado porque a gente chega no atendimento desses caras com algum estigma. A gente tem esse estigma, né? Pô, eu vou atender o cara, será que ele vai gritar no meu ouvido de nada? E não é isso que acontece. A gente vê que, na realidade, esses pacientes, eles precisam de atendimento e ninguém lá fora atende, né? E aí, se você tem essa experiência, você é o cara que consegue atender ele lá fora. Isso, eu não sei se já aconteceu contigo, João. Hoje eu ouço muito no INCOR o seguinte: chega lá o paciente, pô, eu procurei dentista fora e tal, só que eles não me atendem porque eu tomo Marevan e tal. Pô, mas ele não te atende porque você toma Marevan? Aqui a gente opera paciente com Marevan 5 por dia, entende? E aí a gente faz tudo que a gente precisa fazer e o índice de pacientes que volta com coágulo mal formado, com sangramento pós-exo, é muito pequeno dentro de tudo que a gente opera, sabe? Então a gente adquire sim uma bagagem que é muito interessante, né? Eu digo que eu gosto bastante da parte de pacientes com necessidades especiais. Eu cogitava, depois de fazer a parte de buco, me especializar dentro disso também, só que eu vejo que hoje assim não será necessário, porque o nosso convívio dentro do HC é só com esse tipo de paciente, né? Aí saindo do IPQ, a gente tem o Instituto Central, que é bem geralzão. Tem paciente psiquiátrico, tem paciente com alteração metabólica, tem paciente, muito paciente mesmo com alteração reumática, tem bastante transplantado, bastante oncológico, bastante cardiopata. E no INCOR é basicamente cardiopatazão. Lá, e no Central tem muito sindrômico também. A gente atende muito paciente com atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, paralisia cerebral e coisas afins, que é basicamente o que a gente imagina quando fala de paciente com necessidade especial, né? Mas na realidade não é bem isso. E tem no INCOR, basicamente, é o cardiopata que exige profilaxia antibiótica em grande parte das vezes, quase todos eles ali, ou que são anticoagulados. Então, Ah, incrível, incrível. cara, E a isso é gente uma aprende mudança muito. gigantesca, né? Imagina
tu saber lidar com qualquer paciente de qualquer comorbidade. Isso até mesmo alguns bucos podem ter a dificuldade, porque querendo ou não, muitos pacientes que a gente opera ali são pacientes que não são tão comórbidos, né? E cada vez mais a população envelhece mais, né? Nossa pirâmide etária ela está se invertendo. A base está estreita, pacientes jovens eles estão ficando mais escassos porque nossa população está tendo menos filho e está durando mais. Então, naturalmente, esse conhecimento de atender um paciente mais velho com mais comorbidades, ou não necessariamente mais velho, mas logicamente um paciente mais vovô tem a tendência de ter mais comorbidades. Cara, isso é incrível nas perspectivas que a gente vive atualmente. E para eu entender, parada bem geográfica mesmo, tudo isso é dentro de um centro hospitalar, tipo, é no mesmo local, ou é um instituto é numa parte da cidade, outro é no outro, e tu tem que fazer um transporte, assim, tem que se locomover de um hospital para outro, de regiões de São Paulo para outra, porque é uma dúvida que a galera tem bastante, às vezes, pô, não tenho carro, será que vou precisar? Ou eu vou ter que dedicar uma parte da minha bolsa ali para Uber? É tudo pertinho, é tudo meio longe, como é que funciona essa logística? João, essa é uma excelente pergunta, porque quando a gente fala dos institutos, a gente pode ter essa impressão. Só que, na realidade, quando a gente fala de Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, a gente está falando de um complexo, não exatamente de um hospital, tá? Uhum. Então, quando a gente fala do Instituto Central, por exemplo, é mesmo um instituto que foi inicialmente criado, onde a gente tem ali ao lado o prédio dos ambulatórios e tudo. Lá para trás a gente tem o prédio da psiquiatria. Na frente a gente tem o prédio da cardiologia, né, do Instituto do Coração e esse tipo de coisa. Então, assim, é um complexo bem grande. Nos primeiros dias que a gente chegou na residência, eu contava os passos pelo relógiozinho, dava 12, 16 mil passos por Nossa. dia, mas isso porque a gente estava muito curioso ainda de querer ir nos lugares, entender. A gente perde muito, até hoje a gente se perde lá dentro, sabe? Mas a gente acaba andando bastante lá dentro. Precisar de carro, não. Eu, por exemplo, eu tenho carro, mas eu uso só transporte público, porque, querendo ou não, a gente está falando de São Paulo, um estacionamento é caríssimo. Se você não paga estacionamento, é difícil de você estacionar em algum lugar porque não tem vaga, ou porque é perigoso e tal, tá? Já aproveitando para falar dessa questão da bolsa, quase todos os meus colegas que usam a bolsa aqui para pagar aluguel precisam da ajuda dos pais ou de algum colega, alguém ali, para ajudar a se manter, porque aluguel é muito caro, acaba sendo, né? Existe a moradia do residente que você pode aplicar ali inicialmente para tentar alguma coisa. Eu conheço gente da parte da Odonto que conseguiu e mora lá, acho que é tipo R$ 1.000, R$ 1.500 por mês, dá para morar. Então, assim, dá para se acertar, sabe? Dá para fazer. Dá para viver com a bolsa, entende? É uma preocupação que a galera tem. Existe um instituto que ele é longe. Esse instituto se chama Instituto de Perdizes. Ele é, pelo nome, né? Ele é lá em Perdizes, é um pouco longe da parte dos Hospital das Clínicas, e ele serve para tratamento dos pacientes em cuidados paliativos, em transição. Por exemplo, é um paciente que sofreu um AVC. Esse paciente que sofreu AVC, hoje em dia ele tem algumas dificuldades ali motoras e tal. Até que ele consiga se adaptar para ele ser inserido novamente na sociedade, é lá que ele fica. Tem muito paciente em abuso de álcool e drogas que ficam lá também. E quando a gente está rodando no IPQ, a gente vai lá uma vez na semana, alguma coisa assim, para participar. Acaba que, tipo assim, dá para ir tranquilo de transporte público, dá para participar lá. E ela é muito legal a experiência, vale muito a pena, sabe? Hein, Rafa? É uma experiência. Só Isso. porque eu sou do interior, né? Então, eu sou bem, cara, sem noção, assim, eu não conheço muito São Paulo, então, e às vezes eu vejo até o pessoal de São Paulo falando, eu moro na zona tal, e parece que eles estão falando como se fosse outra cidade, de tão longe, e provavelmente realmente é, sabe, que pra mim aqui, que sou, até não dá pra dizer do interior, mas é uma cidade muito menor, pra mim é surreal, porque qualquer canto de cidade que eu chego rapidinho, então seria um bairro diferente ali, mas que tu consegue acessar de transporte público, sem grandes Consegue, empresas. Tá. consegue. Sendo sincero, até eu me perco. Eu moro em São Paulo aí, mas eu me perco também. Eu moro na Zona Norte, Zona Oeste, pô, mas onde que fica esse lugar da Zona Norte e tal? Só que o transporte público em São Paulo, João, ele funciona razoavelmente bem, sabe? Aham. É difícil ter algum problema muito grande. Você vê essa semana, falando isso, teve um problema que a linha amarela é uma das linhas onde o pessoal mais usa aqui e que é muito próximo do hospital, acabou pifando, aí dá um problema e tal, mas a gente consegue se acertar. Os chefes super entendem quando tem algum problema que dá algum atraso, alguma coisa, mas dá tranquilamente para usar o transporte público aqui em São Paulo. Não precisa ficar dependendo de carro, viu?
E no caso, o transporte mais usado por vocês é ônibus, linha de ônibus ou trem, sabe, metrô Depende. ou Depende. Eu ambos? mesmo uso ônibus. Eu uso ônibus porque tem um ônibus que eu pego perto da minha casa e ele vai ali, chega na frente do hospital. Tem uma galera que prefere ir de metrô, né? Porque tem algumas linhas de metrô próximo ao hospital, principalmente Oscar Freire e Estação Clínicas. Uhum, Então elas param ali do lado do hospital e dá para ir andando depois. Mas acaba que é tudo muito interligado, João. Dá para você uhum. sair de uma linha tal, fazer baldeação para outra. Você só tem que se organizar para isso, mas dá para fazer, sabe? Ah, bom, perfeito, porque isso é uma dúvida muito do pessoal, né, em relação a isso. E Rafa, vou aproveitar e engatar a pergunta ali do Lucas Fernandes, 99, mandou: Rafa, qual foi sua nota no ano que passou? Minha nota é assim, a gente tem as notas de objetiva, dissertativa e análise de currículo. De objetiva, se eu não me engano, eu acertei 27. Foi 27 a minha pontuação. De dissertativa, acho que foi 8,8. Se eu não estou enganado, foi alguma coisa assim. E de análise de currículo foi 8. Dentre todas essas notas, só de análise de currículo que eu não entendi muito bem, na minha cabeça era para eu ter ficado com 9,5. Eu não sei o que aconteceu, eu mandei recurso, eles não falam o que não está certo, mas Uhum. enfim, dentro dessas notas, quando eu passei, eu fiquei pensando, nossa, mas eu acertei 27 de 40, foi uma nota muito baixa, assim, né, para eu ter passado. Só que você vê, dos meus colegas, eu acertei 27, dois acertaram 28 e um acertou 24. Então, tipo assim, foi a média ali mesmo. Era uma prova, dentro da nossa cabeça, foi a prova mais difícil que teve da FUVEST para residência. Então, as médias caíram bastante. Esse ano, a prova desse ano, eu já vi gente que acertou 30, 31, 35. E aí, quando a gente estava vendo a prova mesmo, a gente parou ali, eu e meus iguais, para discutir sobre a prova, e a gente viu que era uma prova que estava mesmo num nível mais fácil. Então, até para a gente pensar naquilo de não se basear tanto nas notas, né? Porque senão a gente acaba se frustrando. A gente fala, meu Deus, eu acertei tanto e tal. Calma, galera, calma, calma. Respirem, vai dar certo. E foi a mesma coisa eu da minha história, que no ano que eu passei, a média de todo mundo caiu. E aí eu peguei, corrigi a prova e falei, cara, se dane isso aqui, toquei fora tudo. Não quis mais saber, botei na cabeça, isso dezembro, indo para janeiro. Não passei, segue a vida, vou tirar janeiro de férias. Fevereiro começo a mandar currículo, vou trabalhar meio turno e seguir estudando para residência. Um dia tô lá, verãozão, férias, fiquei mal pra caramba, fiquei triste, claro, mas depois tinha passado já, a vida segue, a gente, vou fazer a prova de novo e seja o que Deus quiser. Aí o meu pai, em fevereiro, cara, e como é que tu foi no GHC? Olhou tua nota? Falei, deixa, esquece isso, eu não passei. Daí, cara, mas olha essa nota, vá que tu, sei lá, entendeu? E aí eu puxei a lista, tava eu lá aprovado, eu caí para trás, eu quase perdi meu período de matrícula porque eu achei que eu, me baseando no ano passado, achei que era impossível eu passar. Então, e aí no outro ano a média subiu, depois caiu de novo, então, galera, não dá, bem isso que o Rafa falou. Cara, em relação as tuas perspectivas de R2, tu já tem uma noção de como vai funcionar a tua rotina, por onde que tu vai circular agora quando mudar o ano não, em março, né? É a transição aí de R1 para R2. João, como a gente no R1 acaba rodando muito nos rodízios, a gente no R2 meio que é tanto R2 quanto R1, Uhum. sabe? Por quê? Apenas os últimos 3 meses da residência do R1 a gente fica na BUCO. Não é o tempo suficiente ali para a gente aprender todas as burocracias da BUCO. Uhum. Mas já dá para a gente pegar uma boa vantagem dentro disso, né? A questão do R2 aqui é o seguinte: ambulatório da BUCO, quem toca é o R2. Uhum. Então, os atendimentos quase todos são feitos pelo R2, exceto aqueles que são mais difíceis mesmo. Tem alguns ameloblastomas, por exemplo, que a gente faz no consultório aqui. A gente faz no ambulatório. Caraca, Esses geralmente ficam mais com o R3 e tal, né? Então, assim, se divide um pouco isso ainda. tu diz Mas, a de forma geral... biópsia? Oi? Tu diz a biópsia do ameloblastoma ou... Não, amelo. Como? Tem ameloblastoma que a gente faz no consultório. Tipo um unicístico ali e tal, daí É, a nucleação. os menorzinhos a gente faz em consultório. Caraca, Tem com alguns local, tranquilo, sem estresse. Que tranquilo. legal, interessante.
Inclusive, isso é um ponto importante a se tocar. A USP, ela tem um ponto que é muito forte, que é a patologia. Lá é muito forte, né? A gente tem um preceptor que ele é fantástico, assim, é um cara que ele é bom, ele é humilde, ele ensina, que é o André Caroli. Esse cara é fantástico, assim, é uma referência muito grande. E o cara é muito bom, ele manda bem demais, ele ensina tudo as coisas ali que precisa fazer. E é isso. Muita osteonecrose que é tratada ali. Ele foi um dos primeiros caras a olhar para uma osteonecrose e falar assim: e se eu metesse a broca aqui em cima e tirasse fora esse negócio? Foi um dos primeiros caras que fez isso, sabe? Então, enfim. Dentro disso, a gente toca o ambulatório. Outra coisa, os plantões. Quem toca os plantões também é o R2. Não tem Tá. sobreaviso, é plantão também. Aham. Então, você pega aí cerca de um plantão a cada 2, 3 dias no R2. É bastante plantão no final do ano inteiro, assim, que você vai ter. E aula pra caramba também você vai montar. Reunião clínica a gente tem bastante. Planejamento. Por exemplo, eu tenho um paciente de trauma. Ele chegou no trauma. Eu sou o R2 do dia que ele chegou. Eu sou responsável por fazer o planejamento, a apresentação da reunião clínica para ele. Então, meio que aí, nessa parte, a gente aprende muito sobre o trauma, né? Pô, imagina, chegou 3 plantões seguidos meus trauma e eu preciso fazer planejamento para a gente entrar na cirurgia depois. Você que está sabendo, é o R2. O R3 depois recebe esse caso junto do assistente na reunião clínica e tal. Mas tu que planejou tudo e tal, e isso é muito bacana, isso te traz uma experiência muito da hora. Que mais? Fora os plantões, fora o ambulatório que você toca, e fora as aulas. Que mais isso, cara? Mas acaba que é uma correria danada. O R2 aqui ele é mais pesado que o R1, entendeu? Ah, interessante. E, É e, diferente, é o inverso. e nesses plantões, tanto do R1 quanto do R2, vocês fazem. Tem o chefe. É uma dúvida, mas o chefe ele dorme no hospital junto, ou ele fica de sobreaviso, enfim. Mas a minha dúvida era mais: vocês fazem plantão em dupla, tipo dois residentes, ou é sozinho? Porque eu conheço locais que fica no início, quando o R1 tá ali pegando no tranco, aí o R2 fica junto, ou o R3 dando aquele suporte, e aí depois que pega o embalo ali, daí faz plantão individual. Como é que funciona aí, mais ou menos? A questão dos plantões é a seguinte: sempre tem um R1 e um R2 de plantão. Eles juntos, tá? Então a gente fica no hospital de plantão, qualquer tipo de chamado que tem, a gente vai atender. O R3 ele fica de sobreaviso durante a semana, Ah, legal. entendeu? Então, por exemplo, de domingo até o final da semana, ele fica um R3 de sobreaviso. Se chegou alguma coisa, por exemplo, que exige um centro cirúrgico no plantão, esse R3 vai. Se por acaso algum dos traumas de alguns pacientes internados precisa ser operado dentro dessa semana, é esse R3 que vai também, entendeu? Assim Entendi. por diante. E todo dia tem um assistente. A gente não chama de preceptor, mas seria basicamente a mesma coisa, o assistente. É basicamente a mesma coisa. A gente tem alguns assistentes dentro da BUPA e todo dia é algum deles que vai estar ali de plantão. Entendeu? Legal. Então, alguns estão ali pelo hospital, outros não, mas sempre que a gente precisa, eles estão ali dispostos a vir fazer o atendimento ali do plantão junto com a gente. Geralmente é mais quando tem uma coisa mais absurda ali, quando exige um centro cirúrgico. Mas, por exemplo, se é um FCC que chegou, se é um FCC grande ali, que precisa de muita ajuda e tal, geralmente vem o R3 e a gente dá conta todo mundo sozinho. Se é uma coisa menor, pô, é um supercílio, sei lá, intraoral, algo do tipo, é o R2 e o R1 que dão conta, né? Mas é sempre R2 e R1 juntos, tá? Entendi. E existe uma coisa muito interessante e importante dentro dessa divisão dos plantões. Quando a gente fala de HC, todas as especialidades médicas estão presentes junto ali, né? A gente tem disponível neuro, a gente tem disponível oftalmo, é o que eu falo, no HC a gente é mal acostumado, tem todo mundo para Bah, fazer tudo. Você faz só oftalmo uma parte. é raro ter na mão, assim, que legal. É. Só que assim, existe uma situação, por exemplo, que dentro do HC existe uma especialidade da cirurgia plástica que se chama cirurgia crânio-maxilofacial. Que eles fazem basicamente o que a gente faz, ortognática, trauma, essas coisas assim também. Então a gente tem os dias de trauma são divididos. Domingo, segunda e terça são sempre nossos, quinta, sexta e sábado sempre deles, e a quarta a gente alterna o dia, entende? E aí, então assim, se por exemplo chegou um trauma na segunda, é nosso, a gente vai lá e atende. Desde o FCC até um trauma grave que precisa de alguma abordagem na hora.
Se chegou numa sexta, é deles, a gente não aborda, entendeu? Acaba que fica essa divisão. E aí nas quartas a gente divide. Mas acaba que, por exemplo, se existe algum trauma dental-alveolar associado e caiu numa quinta-feira, a gente aborda esse trauma dental-alveolar, faz a contenção, faz sutura de FCC intraoral, esse tipo de coisa, sabe? Ah, E diferente. agora, quanto a infecções, quanto a essas coisas, aí não tem essa divisão. Às vezes acontece de tipo assim, a otorrino pegar alguma infecção que a gente poderia abordar também, a gente pegar uma que eles poderiam abordar, a gente pegar uma que a gente aborda junto, sabe? Aconteceu ontem, o meu colega passou o plantão hoje, ele explicou lá, pô, teve um paciente com uma baita infecção que foi para os espaços profundos, a buco entrou junto com o otorrino, então tem muito disso também, sabe? Essa troca é bem legal, né? Porque muitas vezes ali tá. Opa, minha bateria. Voltei. Fica aquela dúvida, será que o abscesso é perimidaliano? Será que é odontogênico? Enfim. Então, ter essa equipe completa é muito bom, né? Se o pensamento de primeira escala pode pensar, meu Deus, que horror, eu não quero, entre aspas, dividir cirurgia, mas tu tá tendo possibilidade de aprender com outras especialidades além da tua. Isso é muito bom também. E Rafa, uma dúvida que eu fiquei, tá, o R3 ele vai ficar de sobreaviso. E além disso, como que mais ou menos é a escala dele? Tu tem ideia, assim, para conseguir dar uma perspectiva para a galera? Os ambulatórios que ele toca, como é que funciona mais ou menos? Além do O sobreaviso. R3 é aquele cara que, tipo assim, ele já passou por todo o perrengue da residência e ele merece um período ali onde ele é o cara que opera, entende? Uhum. Ele é o cara que ele chega ali, tem o centro cirúrgico, ele chega para operar, no ambulatório ele marca os pacientes que tem os casos mais legais para ele fazer, sabe? Ele é um cara que a gente já olha pro... Nós, eu posso falar por mim, né? Eu já olho pros R3 e vejo, pô, esses caras têm uma experiência que eu quero ter um dia, entende? Uhum. Até porque os R3 que eu tenho hoje era um R2 no ano passado quando eu fui fazer o estágio. Então, tipo assim, é muito legal ter visto essa evolução deles, embora eles já fossem muito bons no ano passado, sabe? E aí, o que eles fazem? Eles meio que supervisionam alguma parte ali do ambulatório. Claro que tem os chefes ali, e o R2 também passa o caso para os chefes, esse tipo de coisa. Sempre que existe um caso um pouco mais importante, que necessite de um pouco mais de atenção, o R3 ele vai estar super a par desse caso. Se chegou na semana do sobreaviso dele, ele sabe como que é o caso, ele sabe o que aconteceu, ele sabe como que vai ser o tratamento, ele está sempre em conversa com o R2 e com o assistente para estar por meio disso, e aí ele é o cara que vai mesmo botar a mão na massa ali no centro cirúrgico, fazer todos os acessos extraorais, fazer a fixação dos lugares mais importantes, esse tipo de coisa, sabe? Perfeito. E Rafa, além de toda essa experiência que vocês têm, tem algum contato com ortognática ou com alguma cirurgia articular? Tem também em alguns dos 3 anos ou é mais focado, né, em todas essas partes que são vastas já, que tu comentou com a gente? A gente tem uma divisão aqui, ô João, que é a seguinte: de segunda-feira, a gente tem o dia da patologia no ambulatório, de terça-feira é o dia de DTM, de quarta-feira é um dia mais geral e assim por diante, sabe? Calma aí que a cachorrinha tá latindo aqui. Tranquilo, não deu problema. Mas não deu problema. Vai lá embora. Desculpa. É capaz, foi nada. Então, assim, a gente tem um dia que é só de DTM. Acaba que no HC a gente tem tratamentos um pouco mais conservadores, sabe? Não se faz muita cirurgia de DTM, não se faz muita artrocentese, não é uma coisa que a gente faz muito aqui, não. Quanto à parte de ortognática, a gente tem muitas reuniões e aulas sobre isso, bastante mesmo, assim, toda semana pelo menos alguma coisa tem sobre ortognática, discussão de artigo e tal. E sexta-feira no ambulatório é o dia do ambulatório de deformidades dentofaciais. Então a gente vai receber pacientes com deformidades assim que são rígidos, paciente com Pierre Robin, por exemplo. Eu já vi ortognática lá que tinha avanço de 15 milímetros, sabe? Uma baita de uma cirurgia legal. A gente tem um cara que é muito bacana, é um assistente, que o cara ele é muito bom, o Dr. Flávio Ferraz. Ele é perfeito, assim, ele é um maestro operando. Eu pude acompanhar um coronal que ele fez esses dias ali, o cara opera demais. E ele meio que toca mais essa parte da sexta-feira, junto com uma outra doutora, que ela trabalha ali no HC há muitos anos, e ela foi a primeira bucomaxilo mulher do Brasil, doutora Eduína, Maria Eduína da Silveira.
Conhece ela? Ou de ouvir falar, sim, aham. Enfim, Manganello, esses caras todos aí, né? Então, assim, a gente tem alguma experiência, sim, a gente opera ortognática aqui. Uma coisa que eu posso falar pra galera, me ouvindo assim, falando, pô, eles dividem plantão, pô, não opera tanto no R1 e tal. O que eu posso dizer é o seguinte: de fato, a carga de cirurgias aqui não é tão grande. A gente não opera muito, 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 muito. Mas tudo que a gente opera é muito bem operado. Uhum. Entende? Todo o acesso é muito bem feito, em todos os passos sendo seguidos, em todos os passos sendo discutidos. As cirurgias de ortognática, por exemplo, são muito bem planejadas. Todo o registro fotográfico, às vezes é feito impressão 3D, às vezes é feito, sabe, é um planejamento assim impecável. Então a gente aprende a sair daqui com uma delicadeza para a cirurgia muito importante e muito interessante, sabe? Eu penso que assim, João, o volume de atendimento mesmo a gente vai ter mais quando a gente sair da residência, porque a gente vai saber fazer bem, mas pegar o volume ali mesmo para a gente deixar isso um pouco mais detalhado, aí a gente faz lá fora, entende? A gente aprende toda a base que a gente precisa. Eu imagino que a gente saia assim preparado para fazer um trauma bem feito. Para fazer ortognática eu já tenho um pé atrás, porque eu acho que são poucas as residências no Brasil que de fato te preparam para sair fazendo ortognática. Talvez a UERJ e policlínicas, sabe? E talvez ainda, acho que a ortognática ainda é uma cirurgia muito complicada para a gente sair fazendo da residência. Essa é uma opinião minha, né? Talvez alguém possa discordar. Mas sim, a gente tem sim, a gente vê a ortognática e a gente vê sendo muito bem operada e muito bem planejada. Isso é uma coisa muito importante. Já a parte de ATM, de fato, deixa um pouco assim a desejar. Seria mais legal que a gente tivesse mais. Mas Uhum. também a parte clínica ali, de a gente ter um ambulatório só para isso, também existe. Sim, mas é o que eu digo, não existe serviço perfeito, né? Eu saí cru de ortognática e cru de ATM, total, assim, na minha residência. Não sei como tá hoje, até quero entrevistar a galera do GHC, mas na minha época era esmagadoramente trauma, porque é um hospital de pronto-socorro numa cidade um tanto quanto violenta, numa das regiões um tanto quanto violentas da cidade. Então, assim, era um hospital quase que de guerra, assim, e operava muito, todos os dias praticamente, só que trauma, não era nem por falta de vontade, muitas vezes, não tinha tempo hábil, né? Então, eu sempre falo pra galera, não tem serviço perfeito, cada um vai ter o seu foco principal e não tem problema nenhum. Às vezes a gente imagina que, ah, meu Deus, eu preciso aprender. Não, cara, é o início da tua vida, tu tá começando, a gente segue aprendendo. O paciente com fissura labiopalatina, que eu comecei a operar muito, foi depois da residência. O paciente de ortognática com deformidade, que é uma ortognática mais difícil que a ortognática convencional, foi depois. Eu até brinco, né? Isso é verdade. Eu não consigo lembrar a última cirurgia que eu fiz uma ortognática num paciente sem deformidade congênita ou adquirida. A minha mão já começou direto fazendo ortognática com um paciente com deformidade. Então a gente segue aprendendo. Tem, claro, desde que tenha a humildade, né? Muita gente. Tu vai ver, isso acontece no R3. Naturalmente tu vê assim, pô, olha que legal onde eu cheguei. Eu aprendi muita coisa, etc. E às vezes isso meio que deturpa a cabeça da pessoa, tipo assim, eu sou o cara, entendeu? Tipo, isso acontece com muita gente, é natural. Cara, de fato, parabéns, tu aprendeu muito, chegou até aqui, mas depois que tem gente que tá 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos operando. Então, se manter humilde na caminhada é o ponto-chave para seguir aprendendo sempre. Se tu sai da residência, eu sou o cara, eu terminei a R3, eu sei tudo, tu vai perder de aprender. Porque pode ter certeza que tem gente que sabe muito mais do que tu. Assim como eu, hoje, muita gente sabe mais do que eu e assim por diante. É natural. A gente nunca sabe tudo. Mas manter a cabeça aberta nos proporciona conseguir seguir aprendendo. Rafa, uma pergunta que eu tenho, essa parada é uma coisa que eu, olhando de fora, eu vejo que vocês têm bastante apresentação de seminário, essas coisas. Existe, entre aspas, uma não é essa palavra que eu queria usar, mas existe, entre aspas, uma obrigação de publicar durante os teus anos de residência? Tipo, pô, tenho que publicar algo durante o R1, outra coisa durante o R2, ou não? Tipo, assim, quem quer, se tu quiser, tem esse apoio, mas não é uma obrigação, assim. Porque assim, onde eu fiz residência não existia isso. Tem locais que tem mais essa veia acadêmica de publicação, digamos, e aí eu, talvez de fora, eu acredito que possa existir isso aí onde tu faz residência, mas posso estar enganado também. Como é que tu vê isso na prática?
aí de vocês? João, já começa que no R1 a gente tem 6 monografias para a gente fazer. Cara, E a monografia ela é praticamente um artigo mesmo que a gente produz, sabe? A gente pega ali o primeiro rodízio do IPQ já são 2. Depois no central são mais 2. E ó, no central a gente tem tanto da parte do Instituto Central em si, que a gente fala de diversas comorbidades, quanto da parte de dor orofacial e disfunção temporomandibular, que a gente também faz um mini rodíziozinho lá, sabe? No INCOR já é mais uma, na Buco já é mais uma, né? E fora isso, no R2 inteiro é dando muita aula. Então, assim, a gente não é obrigado a publicar nada, nada, mas a gente é muito incentivado a isso. Até porque, como você disse, o HC não, algumas residências têm um ambiente mais acadêmico. E eu vejo o HC puramente acadêmico. A gente tem muito esse incentivo, a gente vê muita gente publicando coisa. Por exemplo, veja lá, a gente tem uma questão da Enari que ela deu, desse ano, que deu ali uma complicadinha ali, que o pessoal começou a discutir da montagem da mesa cirúrgica. Qual que é a referência que a gente está usando? Aquele lá de odontologia hospitalar, que é do Dr. Luiz Alberto Valente Soares Júnior. Ele é meu preceptor do Instituto Central. Ele é um chefe lá. E o cara é fenomenal dentro dessa parte também. Ele deu uma aula pra gente dias antes da prova do Enari, onde ele falou sobre essa parte toda, tal, e o livro é dele, sabe? O cara publica, a doutora Juliana Franco, da parte de PNE, também publica bastante. Ela participa também da comissão de ética. Todos os outros doutores ali da Buco publicam muito, fazem muita publicação. E a gente tem algumas oportunidades lá de a gente seguir nessa área. Por exemplo, fazendo um doutorado direto, né? Isso é muito legal. Isso é sensacional. É muito bacana. Então, assim, existem essas oportunidades. Quando se vê que você é uma pessoa mais acadêmica, e eu me considero um cara que gosta muito dessa área, sabe? Eu tava conversando com uma preceptora ali do INCOR esses dias, eu falei, cara, sabe com que eu sonhei essa noite? Que eu tava dando aula numa graduação. E eu não sei como que tava a realização financeira naquele negócio, mas a realização profissional tava muito legal. Eu tava muito feliz de estar fazendo aquilo, né? Acaba que hoje, por exemplo, o próprio Buco à Prova para mim é um orgulho muito grande porque eu faço uma coisa que eu adoro, entende? Você sabe disso, né, João? Eu adoro fazer o que eu faço no Buco à Prova. E é uma área que eu quero explorar muito. Então, para mim, assim, sendo muito sincero, a galera pergunta as coisas, eu sempre sou muito sincero. Às vezes dá aquela pequena desanimada no primeiro ano. Pô, você tá rodando, você não tá operando tanto quanto você queria. Você, sabe, não tá tão próximo da Buco. Você quer estar mais próximo da Buco. Você quer estar mais próximo dos teus R2, dos teus R3, sabe? Você quer receber as broncas deles para você aprender a fazer as coisas de uma forma mais correta. Mas, tipo assim, tem todos os seus pontos bons na residência. A gente sai bem informado, a gente sai sabendo de muitas coisas que lá fora a galera não sabe. E também tem esse lado acadêmico que é muito importante e que para mim vai ser essencial para mim, assim. Eu quero muito sair da residência, procurar alguma equipe ou alguém assim onde eu possa colar para operar bastante coisa também, sabe? Aprender. Eu tenho que ter muita humildade dentro disso, porque eu digo que eu não sei nada hoje, eu quero aprender muito com a galera, mas eu também quero muito para essa parte acadêmica, de dar aula, de produzir conteúdo sobre isso, sabe? É uma coisa que eu de fato sou apaixonado assim dentro da minha área. Legal, E, inclusive, João, essa parte de aprender sobre PNE, que eu te falei, olha que coisa. A gente estava falando, por exemplo, do paciente anticoagulado. Aqui no HC, a gente tem um conhecimento super atualizado sobre isso. Quando a gente lê os livros, por exemplo, do HUP para cirurgia, a gente vê ali valores de NR, por exemplo, para operar, suspensão de Marevan, de AS, que hoje em dia a gente não pensa nem um pouco em fazer, sabe? Hoje em dia a gente às vezes opera paciente com INR4 lá no HC porque o paciente tem SAF, ele precisa ter esse INR, senão ele vai trombosar, entende? A gente não pode abaixar o INR dele. Não tem o que fazer, exato. Às vezes a gente atende o paciente lá que ele vai sangrar bastante, a gente precisa fazer uma abordagem cirúrgica grande. Pô, eu não posso suspender o anticoagulante. O que eu faço? Ponte de heparina, entende? São umas coisas assim Faz a troca ali, né? Cara, são conversão. Assim que a gente aprende. E a gente tem aula com os melhores dos melhores. Dentro da PNE são os melhores dos melhores. Dentro da RUCO são caras excelentes. Dentro da área médica são perfeitos, entende? Então, assim, a gente tem um arcabouço de aprendizado aí muito legal, muito bacana mesmo, sabe? Eu me sensacional. Pode falar, desculpa.
Não é isso, tipo, eu me encontro lá. É o que eu falei, às vezes a gente tá naquele período um pouco mais desanimado e tal. Só que, pô, ultimamente, por exemplo, tem entrado tanto trauma, todo final de semana eu tô operando. E um detalhe que eu falo, né? No HC é muito difícil chegar a uma fratura de Uhum, mandíbula isolada, de uma maxila uhum, isolada. Às vezes acontece, inclusive tiveram 2 casos recentemente. Mas geralmente é panfacial ferrado, assim. Tem zigoma, tem maxila, tem mandíbula, tem algumas regiões da órbita, Lefor 1, 2, 3, tem que fazer alguns acessos extraorais, tem que fazer alguns acessos intraorais. São cirurgias de, às vezes, 7, 8, 9, 12 horas. Teve uma esses dias que teve 12 horas, teve um coronal, né? Então, assim, e os chefes são bons, o clima ali dentro do centro cirúrgico é tranquilo, a gente pergunta nossa, isso é bom. coisas pros R3 dos chefes, eles respondem. Às vezes eles perguntam pra gente pra, tipo assim, sabe aquele quiz que a gente faz da Buco? Uhum, Pô, quantos milímetros tem que ser o acesso tal? Qual que é uhum. a patologia tal? Para que serve tal estrutura? Isso é muito bacana, sabe? Isso é muito bacana de verdade. Quando eu me pego, às vezes, reclamando, eu acho que todo mundo em algum momento vai reclamar da residência, né? Acaba que é um Uhum. sonho nosso, mas você vai reclamar de algum ponto, pô, tá cansativo, pô, tá difícil. Mas aí você percebe onde você tá, É. faz muito sentido dentro de todo sonho que você já teve de chegar naquele lugar e de olhar e falar, cara, eu tô no Hospital das Clínicas da USP, é o maior complexo hospitalar da América Latina, eu tenho que ser muito grato por estar aqui e É. tenho que também aproveitar essa oportunidade para passar esse conhecimento adiante em algum momento. Cara, sensacional. E isso que tu falou do clima ser bom, isso é bom demais. Porque eu sou uma pessoa, claro, cada pessoa é uma pessoa, mas eu prezo muito o clima entre os colegas, entre chefe, etc. Eu prefiro estar num lugar, às vezes, que eu vou operar menos, mas as pessoas são mais humildes, digamos assim, de trocar aquela ideia, do que tu me colocar num lugar que eu vou operar 24 horas por dia, mas vai ser um clima horroroso. Eu sou tipo, meio idiota isso que eu vou falar, eu sou tipo uma plantinha, assim, velho. Eu preciso daquele lugar, eu preciso do conhecimento misturado ali com a humildade. Eu não consigo me relacionar muito bem com pessoas que estão sempre braba, de mau humor, porque isso é ruim, isso atrapalha o desenvolvimento de qualquer um. Então, cara, que legal que o clima é bom aí, mesmo as pessoas tendo um currículo absurdamente incríveis, sendo referências, elas mantêm isso. Eu bato muito nessa tecla porque existe isso na nossa área, né? De algumas pessoas deixar o ego subir um pouquinho. E eu tento muito trazer isso ao contrário, né? Querendo ou não, pô, são 202 mil pessoas aí no perfil, e quanto mais a gente puder quebrar isso, sabe, e fazer a galera levar as coisas juntos, o conhecimento com a humildade, eu acho que o futuro agradece. Cara, eu tenho uma parada muito legal também que eu queria falar da parte clínica, né? A gente vê que é relativamente mais fácil encontrar um cirurgião que opera bem do que mais fácil encontrar um cirurgião que opera bem e tem domínio clínico. Putz, isso é bem mais difícil. A gente vê muitas vezes que até existe uma piada na medicina, isso eu ouvi há mais de 10 anos atrás, que o melhor lugar para esconder dinheiro de um cirurgião é dentro de um livro. Porque, em tese, existe essa piadinha de que, na medicina, que o cirurgião, em comparação com o médico clínico, ele vai lá, opera, faz a incisão, faz a sutura, etc. Ao passo que o médico clínico é aquele cara que não é um cirurgião, então ele tem um conhecimento clínico ali muito mais avançado. Teoricamente, ele seria um pouco mais nerd. É uma piada na medicina. Na Buco, eu não. Trazendo para a nossa área da odonto, da Buco, não concordo 100%, mas sim, fato é que são coisas que às vezes se separam na prática. O cirurgião começa a operar, 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 tem uma mão gigantesca, mas às vezes, com esse passar do tempo, ele deixa a desejar um conhecimento mais clínico que é necessário. Não é à toa que eu toco aula do Bucoprov de coração, de eletrocardiograma, de paciente comórbido, porque isso é importante também. Pô, fazer incisão bem feita, descolar bem feito, colocar a placa parafuso bem feito, conforme a O, nota 1000, tem que saber. Mas é o arroz com feijão, é o básico. Agora, tu saber como fazer, quando fazer, fazer com segurança, manejar esses pacientes, eu hoje, no meu conhecimento, não consigo imaginar um melhor local no Brasil para se estar, a não ser no hospital de clínicas, né, como o próprio nome já diz, da USP. Então, cara, sensacional.
fiquei... E olha, a gente conversa pra caramba, mas eu acho que eu nunca... Tudo que eu perguntei aqui, eu acho que eu nunca tinha perguntado, porque realmente são dúvidas que eu tenho bastante, sei que o pessoal tem. Sensacional mesmo, Rafa, legal, esclareceu muito sobre a rotina, sobre como é, e feliz que tu esteja feliz também, gostando. Eu fiquei bem mais fã do serviço aí, conhecendo tudo que tu me passou, cara. Só agradecimentos mesmo por deixar aí abrir essas portas para o pessoal, porque existem muitas dúvidas, e quanto mais a gente puder mostrar para o pessoal o que espera, melhor servidos eles estarão, né? E isso é sensacional. Claro, João, eu concordo puramente com isso que tu disse. E, de fato, cara, o lugar onde eu tô hoje é propício para isso, né? A gente tem essa situação, às vezes, de estar no INCOR, vai abordar um paciente, INR 5.3. Nossa. Pô, teu médico sabe disso, tal? Você conversa com o médico do cara, o cara já ajusta a medicação, já marca outro TP, sabe? E aí você já consegue abordar o cara depois. O, é um negócio muito doido, mas a Odonto tem uma responsabilidade. O paciente que vai para um transplante cardíaco, ele tem que ser liberado pelo odonto, senão ele não vai, sabe? Uhum, que legal. O paciente que vai... E isso é uma responsabilidade muito grande, né? Os cuidados que a gente tem com os pacientes de transplante de medula óssea, que a gente vai lá cuidar, fazer laser neles, cuidar deles, conversar com eles, tá? E conversar também com a equipe médica de hematologista, conversar com os oncologistas, sabe? Passar alguns casos. Isso traz um aprendizado muito grande pra gente e também demonstra esse cuidado clínico com o paciente. Porque o paciente que está lá, dificilmente ele passa num ambulatório só. Ele Yeah. passa em um, no outro, ele tem diversas comorbidades. É um paciente polifarmácia. Então, assim, essa atenção de fato é muito importante. Eu concordo com isso que tu disse, ô João, sobre essa atenção que a gente precisa ter. E, assim, eu só tenho mesmo a agradecer esse serviço, sabe? Porque como eu disse, às vezes a gente tá ali meio cabisbaixo e tal, só que quando a gente para pra olhar essa magnitude toda, né? E ainda que hoje, por exemplo, a gente não tem problema com R2, porque os nossos R2 são atenciosos, os nossos R2 ensinam, os nossos R2 deixam a gente fazer. Os nossos R3, eles já são mais firmes, mas Uhum, são aqueles firmes que eles são firmes para te ensinar, sabe? uhum, Se tu vacilar também, eles vão ser firmes para te ensinar o que tu fez de errado para você não repetir e para você fazer certo da próxima vez. E eu acho que isso é essencial dentro do ambiente da Bucomaxilo. É ter a disponibilidade sendo um cara maior que tu, né? Maior que tu, uhum. para te ensinar, para te repreender quando tu precisa, mas que é um cara que, tipo, entende que você que já esteve na mesma posição que você e que você um dia vai chegar na posição dele também, né? Isso é uma coisa que eu não posso reclamar ali dos meus R+, dos meus R iguais também. Os meus melhores amigos hoje são meus R iguais. Diria até que os meus irmãos, eu amo eles, assim, de coração, Ah, que sabe? legal. Não, eu fico pensando, o dia que eu sair da residência, como que vai ser? Vai ser muito estranho não ter eles por perto, entende? A gente É, acaba ficando muito junto mesmo, muito junto o tempo todo. Mas cara. é isso, João. E Você é sabe? bem isso, a gente desenvolve cada amizade. Cara, o meu R igual, principalmente, pô, eu sinto saudade do cara, assim, velho. Tipo, e eu não sou, eu sou um cara muito emocionalmente mais restrito, assim, sabe? Eu sou um cara muito família, então é difícil eu ter essa coisa. E, cara, mas não tem como tu conviver 3 anos com alguém ali e tu não desenvolver uma amizade ou um ódio, né, basicamente. É, Mas no caso ali, eu tenho. Desculpa se meu áudio ficou ruim, é que eu tive que botar meu celular carregar e tirei o microfone, mas acho que dá pra ouvir. Mas, cara, no fim o meu R igual, ele se mudou, mora em Mato Grosso, sei lá. Mas eu sempre falo pra ele, velho, quando ele vir aqui, quero marcar cerveja, aquela coisa, trocar aquela ideia. Os meus R menos, principalmente um deles, dois deles são meus amigões até hoje. E hoje mesmo eu troquei uma ideia com eles perguntando de um tipo de queijo lá, que ele é mais gordinho, gosta de comer. E aí ele é meu amigão, assim mesmo. Fui no casamento dele há pouco, e daí eu perguntei, cara, como é que eu como esse queijo? Qual que é a melhor forma? Então, tipo assim, é uma amizade que se estende muito além da odonto, da cirurgia. Isso é muito, muito fera. Tu tem uma. Até tu postou um dia esses stories, eu com os meus pequenos, achei muito engraçado. cara, assim, é um negócio que eu não esperava da residência, sabe? Me apegar tanto a essas pessoas, assim, que fazem uma diferença total, assim, na nossa rotina. É, cara, a residência, você pode falar o que for, ela é cansativa demais, ela é difícil demais, ela é exigente demais. Só que, cara, é muito bom, sabe? Você olha no espelho, tá com o teu crachazinho da Buco, olha ao teu redor, tem pessoas fantásticas.
Tem gente lá acima de você que está te ensinando, tem gente abaixo a quem você pode ensinar, sabe? É fantástico, de verdade. Vale a pena todo esse esforço que a gente tem para chegar lá, sabe? Ô, Rafa, e do BA, no teu local aí, tem alguém que é R2? Porque eu sei que a gente teve vários aprovados no ano retrasado, mas eu não lembro se é no teu campus aí, digamos assim. Tem a Mari, tem a Júlia, mas eu não sei se é no mesmo local. A Mari é minha R2, Mari é fantástica, maravilhosa, assim. Gosto muito dela, ela me ensinou já muita coisa dentro da residência. Ela é daquele tipo, assim, que você tá no plantão com ela, ela te pergunta as coisas assim, e se você não sabe responder, ela te explica tudo de uma forma muito leve, você aprende tudo, sabe? Todos Legal. eles, assim, cara. Mas a Mari é minha R2, ela foi do BA. E no R1 tem o Igor, que é meu R igual. Que legal, que legal. Rafa, sem palavras, é sempre uma grande alegria